Olá, oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade que foi passada na agenda da semana passada, certo? O tio já agradece aí quem enviou a pesquisa, certo? Então, hoje a gente vai fazer a correção da atividade e iremos ver o que é que o nosso material traz de proposta, né, desse gênero que nós estamos estudando, que é justamente o gênero poema, ok? Então, vamos agora para a correção da nossa atividade. Então, na nossa unidade 7, né, capítulo 1, a gente está estudando a parte do poema. Nós vimos que o mundo precisa de poesia, a gente vive em meio à poesia, né? Então é um outro tipo de texto que nós podemos construir. Aquilo que não é em prosa está em poema, né? Então, as produções artísticas, né, que a gente faz a leitura, nós podemos ir a fundo de uma interpretação, né? E além daquilo que o texto nos fala, né? A gente entrar aí, enxergar a vida e o mundo de outra forma, de uma forma mais poética, né? Então, a gente tem, né, essa percepção poética, né, que a gente utiliza muito a sensibilidade, a interpretação do texto, né? Então, a poesia, né, é uma sensação aparecer um texto em prosa, numa música ou em outras produções artísticas, né? Então a gente tem um poema só, o texto declamado em si, mas as letras de música, como a gente estudou, né, também fazem parte desse texto poético, ok? A gente viu também a estrutura do texto, né? Os versos, os né, a rima, né? Então tudo que vai se construir dentro desse tipo de texto, né? Então a rima, né, é um elemento estrutural que vai dar essa voz, né, ao texto, né? Pode aparecer ou não, né? Vai depender do escritor, né, do artista, se ele quer colocar um texto rimado ou não, mas a gente pode encontrar em alguns textos a questão da musicalidade, ok? São textos subjetivos, porque a gente vai contar um pouco com a sensibilidade, então cada texto pode aflorar um determinado sentimento, né, na gente. Então, essa expressão, ela vale ser sentida, né, como também a utilização das palavras, a gente pode trocar esse contexto habitual da palavra, né, utilizar um duplo sentido ao texto, buscando aí múltiplas interpretações, né? Então, figuras de linguagem, jogo de palavras, eles são utilizados dentro dos poemas. Mas, nós podemos ter qualquer temática voltada, né, e virar um poema, mas aqui a gente vai ver esse texto do Castro Alves, que vocês assistiram no vídeo anterior, a declamação desse texto, né? A canção do africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, corre-lhe em pranto saudades de seu torrão. Então, gente, a gente vê aqui que esse personagem, né, esse negro, esse escravo, ele está sentado no chão, né, na senzala úmida, certo? Ele está sentado no chão, e quando ele começa a cantar, a gente percebe aqui no texto que ele começa a chorar, né? E ele sente saudade do seu torrão, né? Ele sente saudade de antes dessa vida de escravo, né? Aí vamos ver aqui, de um lado uma negra escrava, os olhos no filho escrava, que tem no colo a embalar, e é meia voz lá responde, ao canto e o filhote esconde, talvez para não escutar. Né? Então, qual a interpretação que a gente tem desse trecho? De um lado, uma negra escrava, né? Os olhos no filho crava, que tem o colo a embalar, ou seja, tem uma negra, né, que está com o filho no colo, e ela está embalando ele, certo? E a meia voz lá responde, ao canto e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Ou seja, a criança começa a chorar, certo? E ela começa a cantar. Por que que isso vem acontecer? Porque naquela época, no período
dos escravos, né? Aqui no Brasil a gente passou pela escravidão. E essa escravidão, ela tinha muitos castigos. Então, se a negra estivesse acalentando o seu filho estivesse chorando demais, geralmente o capitão vinha e poderia bater nela, ou então espancava ela e a criança. Então, quando o filhinho começava a chorar, geralmente as negras começavam a cantar. Para quê? Para que o capitão ele não escutasse o choro da criança, né? Porque muitas vezes elas eram violentadas, ou até mesmo as crianças mesmo eram violentadas devido ao barulho que eles estavam fazendo, chorando. Então as negras começavam a cantar para esconder o choro das crianças, certo? Minha terra é lá bem longe, das bandas onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Então, o que ele está fazendo lembrança aqui? Essa terra, lá de onde o sol vem, é a África, que é o país onde eles vieram. Então, o que ele vai dizer nesse poema? Esta terra é mais bonita, ou seja, o Brasil é muito bonito, mas eles preferem a África porque lá na África eles não sofrem, certo? O sol faz lá tudo em fogo. Faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Ou seja, por mais que o sol da África seja forte, mesmo assim eles têm saudade da terra deles. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dá vontade de pensar, né? Então lá eles têm saudade dessa terra materna, certo? Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende com manquiça por dinheiro. Então lá na África era a felicidade. Aqui no Brasil eles são vendidos por dinheiro. E nós sabemos que os negros no período da escravidão eles eram vendidos por dinheiro para um trabalho. Então esse negro nesse texto ele prefere a África do que mesmo estar no Brasil. Certo? A gente viu o recorte do texto, que o texto é maior. Então, vamos para a interpretação do texto. Primeira questão. Na primeira estrofe, que informações revelam a dura realidade do dia a dia dos escravos. Então, gente, vamos lembrar lá. Coisa que nós estudamos, certo? Anteriormente, ok? E que a gente precisa dar uma recapituladazinha básica, ok? Então, esta linha do texto do poema a gente chama de verso. E esse conjunto de verso aqui a gente chama de estrofe. Então, quando ele diz estrofe, primeiro estrofe, então a gente vai olhar isso aqui por inteiro, certo? Então, vamos voltar aqui só um instantezinho a questão, para a gente ver lá, ó. Na primeira estrofe, que informações revelam a dura realidade do dia dos escravos? Hein? Olha lá. Qual é a realidade que a gente tem? A senzala. A úmida senzala, né? Ele está sentado numa sala grande, junto a um braseiro no chão, né? Aí os escravos estão cantando, né? E muitas vezes eles sentem saudade do seu local, então eles acabam aí chorando de saudade por isso aí, certo? Então isso é o que está sendo dito na primeira estrofe, ok? Então vamos lá. Como é que a gente pode montar a nossa resposta? Na primeira estrofe pode ter uma breve visão de como são as senzalas, né? Úmidas, estreitas, e os escravos ficavam sentados no chão, beleza? No verso, saudades do seu torrão. A palavra em destaque refere-se o quê? Torrão. Refere-se à África, que é a terra natal do eu lírico. Né? A gente percebe também, até mesmo nos outros estrofes, que ele sente saudade da sua terra natal. E nós sabemos que os escravos brasileiros, eles vieram da África. Então, torrão significa o quê? A África, certo? O eu lírico é a voz que fala no poema, né? Então, quem é o eu lírico do poema da canção do africano? O eu lírico é um escravo que sente saudades de sua terra, né?
Só que a gente não sabe se esse escravo é um escravo ou um escravo, se é homem ou se é mulher, mas a gente sabe que ele, este eulírico é um escravo, que ele está sentindo saudade da sua terra. Quarta questão, que tipo de sentimentos o eulírico expressa no poema? Então, expressa a saudade que sente de sua terra natal, apesar de gostar da terra onde está. Como ele mesmo disse, o Brasil ele é muito lindo, muito lindo, muito lindo, mas ele sente saudade da sua terra natal. Por quê? Porque lá na África, apesar de ter um sol muito quente, da terra ser muito grande, mas ele não sofre como ele sofre aqui no Brasil, porque no Brasil ele é vendido por dinheiro, certo? Quinta questão. Que características da terra natal o eulírico apresenta no poema? Em sua terra natal, o sol é forte, a terra é grande, comprida e com poucas palmeiras, que a gente sabe muito bem que a África ela é cheia, tem desertos, Então, as plantas elas também são poucas, certo? Lá as pessoas são felizes e dançam no terreiro. Então ele sente saudade dessa liberdade que ele tem na África. Ele sente saudade dessa felicidade. Ele sente saudade do seu povo, de dançar, de estar feliz. Então não adianta nada ele estar no Brasil com uma terra muito bonita, mas se aqui ele está sofrendo, certo? Então, gente, essa é a interpretação que a gente tem nas nossas questões, E aqui ele segue com mais algumas. Preste atenção na interpretação. Nos versos, ninguém sabe como é belo ver de tarde a papa ceia. O termo papa ceia refere-se ao planeta Vênus ou à estrela d'alva. A estrela d'alva é assim chamada por os antigos que achavam que o planeta era uma estrela. Ela aparecia de manhã e ao anoitecer. Por isso também era conhecido como a véspera, de vesperino. Ou seja, a tardezinha, aquela estrela que parece já pertinho da Lua. Muitos achavam que eram estrelas diferentes, mas hoje sabemos que são mesmo o planeta Vênus. Seguindo o mesmo sentido dos antigos, o nome da estrela, porque os africanos nomeiam de papa ceia, Porque provavelmente para os africanos a estrela era vista ao anoitecer, ou seja, durante a ceia ou o jantar. Então, como eles não tinham um relógio para saber que horas eram, quando eles olhavam para o tempo, que eles já viam aí a lua aparecer, juntamente com a estrela, que a gente sabe que é Vênus, então eles já sabiam que ali já era o horário de ceiar e de jantar. Por isso que eles dizem, ninguém sabe como é belo ver de tarde a papa ceia, ou seja, de olhar para o céu e ver a lua com a estrela, que a gente sabe que é Vênus, de uma forma bem simples, certo? Então esse horáriozinho aí seria o horário que eles estavam ceiando ou jantando, ou seja, para os escravos eles sabiam o horário devido ao tempo, porque eles não tinham relógio, eles não tinham riqueza. Sétima questão. Na última estrofe, o eulírico afirma que há uma diferença entre a sua terra natal e a terra onde ele é cativo. Qual é essa diferença, É que a terra natal as pessoas não se vendem por dinheiro, que é justamente o finalzinho do texto, Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende como aqui só por dinheiro, certo? Então, essa é a resposta. Oitava questão. Qual é a crítica de que Castro Alves apresenta em seu poema? Então ele é apresentador e a desumanização do que os escravos sofriam, pois eram comercializados e viviam em condições de espaços miseráveis. Então a crítica do texto é justamente essa. Castro Alves, em forma de poema, ele vai realmente falar sobre essa temática social do negro. Ele vai denunciar como os negros eram tratados aqui no Brasil, certo? Então justamente é essa parte, ok? E a nona questão. Castro Alves é considerado um grande poeta que expressa em suas obras a indignação e protege em relação aos problemas sociais de sua época, principalmente em relação à crueldade da escravidão. Seus versos apresentam características como rimas, comparações e metáforas. Cite 2 exemplos de rimas e 2 exemplos de figuras de linguagem, uma de metáfora e uma de comparação. Então vamos lá. As rimas: escrava, crava, mar, pensar, terreiro,
dinheiro, certo, gente? Que é justamente aquela rima que eu mostrei a vocês, né? São palavras que elas podem se combinar na sua pronúncia, certo? Então a gente tem mais, professor? Tem, ó. Senzala, sala, chão, torrão, canto, pranto, escrava, crava, certo? Responde, esconde, embalar, escutar. Então vocês podem pegar várias e várias palavras e mostrar aí as rimas que elas compõem, certo? Então fica aí a critério de vocês a colocar as combinações das palavras, certo? É só olhar o finalzinho e a pronúncia delas. Só que ele pede também duas figuras de linguagem. A metáfora, o sol lá faz tudo em fogo, certo? E a comparação, tão compridas como o mar, né? Então as terras de lá são tão compridas como o mar. Então vamos aqui. A proposta de produção que ele pede para vocês fazerem fica como atividade de casa para vocês, ok? Na época de Castro Alves, a escravidão era uma realidade que o incomodava muito, tanto que ele participou dos movimentos abolicionistas. Escrever poemas foi uma das formas que ele encontrou de expressar sua indignação em relação a essa realidade. Sua tarefa agora é selecionar um tema que te incomode quando falamos na sociedade brasileira. Então você vai escolher um tema aí que ocorre dentro da sociedade brasileira que te incomode. Qualquer coisa. A violência, a corrupção, a devastação do meio ambiente, então qualquer coisa que te incomode, o preconceito, então qualquer coisa que na nossa sociedade aconteça, você vai escolher essa temática, para você hoje. Qual é o tema que precisamos falar e merece atenção? Selecione um assunto e escreva um poema sobre ele, enfatizando como ele afeta a vida das pessoas. Então você vai pensar nos motivos que vão levar a achar esse tema importante, quais são os prejuízos que ele traz para o Brasil, e você vai escrever aí o seu poema, Você vai criar um título bem criativo, preste atenção aqui ao finalzinho, ó. Seu poema deverá apresentar no mínimo 5 estrofes e apresentar rimas. Então já sabemos, 5 estrofes está sendo pedido. Você vai fazer lá no seu cadernozinho. Você pode pular uma linha para cada estrofe que for sendo feita, E aqui ele dá sugestões de tema. Pode ser política, pode ser saúde, educação, corrupção, miséria, Então o que você acha que incomode a sociedade brasileira, você vai transformar em poema. Lembrando, 5 estrofes, e deixa ele aí no seu caderninho e uma boa produção. Ok? Então, preste atenção no que está sendo pedido, escolhe uma temática e faz aí o seu texto. Certo, gente? Então, vamos lá. Essa vai ser a atividade que ficou para vocês para casa, certo? Uma boa produção e até a nossa próxima aula.